Olá, 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 olá. Boa noite, meus caros. Bom dia para quem vai nos assistir de dia, boa tarde para quem vai fazê-lo à tarde, boa madrugada para quem gosta de assistir as lives pela madrugada. Hoje é um dia especial para nós, nosso 10º episódio da nossa série Vida de Professor. E hoje, como eu acabei de realçar, é um dia especial porque vamos receber ninguém menos que o professor Alexandre Freitas Câmara. Grande professor Câmara, conhecido de todos, uma sumidade não só no processo civil, como na magistratura, como foi na advocacia, autor de inúmeras obras, alguém que dispensa apresentações. O professor Alexandre Câmara vai entrar aqui, já está entre nós, vou adicioná-lo, vamos ver se vai dar certo, nesse nosso 10º episódio. Vamos ver se eu consigo colocá-lo aqui. Olá, Fernanda, professora Flávia, professora Fernanda, professora Larissa veio também. Grande mestre, Oi, Márcio, tudo tudo bem? bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô. A minha imagem aqui eu acho que tá meio esquisita, Tá né? meio embaçado de fato. É. Você tirou, Deixa eu você tirou fazer o o top. seguinte, um minuto. Hum, Deixa eu sair e entrar de novo para ver se melhora. tá, tá Tá ótimo, bom? tudo bem. Vai lá. Bom, o professor Câmara vai sair, vai regressar. Todo mundo que está entrando aí, daqui a pouquinho já está voltando. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Nossa série de lives que hoje vai ter o nosso 10º episódio e amanhã o nosso 11º episódio com o professor Nairon Toledo de Goiás. Já convidando todo mundo para nos assistir amanhã nesse mesmo horário, às 20 horas. Vamos lá. O professor Alexandre está aqui. Vamos ver se agora vai melhorar. Quase. Vamos ver se melhora. Tá meio embaçadinho, Melhorou? mas Pouca coisa, mas enfim. vamos lá. Não sei se Agora é a sim. câmera meio. Agora Acho que melhorou. melhorou. É. Era a câmera Muito mesmo. bem. Bom, olá, meu caro. Boa noite. Tudo bom, Márcio? Boa noite. Obrigado pelo Que alegria. convite. Que isso. Não, que alegria poder recebê-lo. Eu estava aqui falando antes de você entrar. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Você sabe disso, né? E boa parte das pessoas que me conhecem também sabe disso, mas hoje eu vou fazer questão de deixar aqui consignado. Você é um dos principais responsáveis por eu ser professor hoje. E quando eu pensei nesse projeto de vida de professor, você sabe disso, você foi a primeira pessoa que me veio à mente, né? E a gente acabou agendando para agora por conta das dificuldades das recíprocas agendas, mas É, calhou de ser no 10º episódio que você não podia deixar de ser o nosso camisa 10. Por coincidência, é o camisa 10 do obrigado. projeto, é um dos craques do nosso projeto. E para mim, como eu falei antes, é uma imensa honra, uma satisfação muito grande podê-lo receber, porque você é o meu exemplo como professor, um dos meus grandes exemplos como professor, e certamente muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, se a ideia desse projeto é homenagear os professores, não vejo forma melhor de homenageá-lo por tudo que já me fez e por tudo que faz para tantos alunos espalhados aí, Brasil e mundo afora. Mas, mais uma vez, então, eu queria te agradecer. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação aqui e já vou tocar a bola para você, para a gente poder te ouvi-lo. Embora eu saiba que quase 100% das pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir já o conhecem, mas enfim, é como aquela praxe, né? O professor Alexandre Câmara, ele é doutor pela PUC Minas, é professor da FGV do Rio, professor da EMERGE também, é desembargador do TJ do Rio, oriundo do Quinto Constitucional. Ele é carioca, pai do Rodrigo e do Guilherme, e ele também é uma outra coisa que ele pediu que eu dissesse, mas essa parte eu tenho dificuldade um pouco, né, porque esse, inclusive, é o único defeito que ele, não só ele, o professor Fred também tem esse defeito, que ele não compartilha, né, da nossa paixão clubística aqui do Vasco, infelizmente. Mas nem todo mundo é perfeito, né? A gente tem que ter os co-irmãos para poder também dialogar de outros assuntos. Mas, sem mais delongas, professor Câmara, mais uma vez, muito obrigado. E para começar, eu queria já te engatar na primeira pergunta. Eu queria que se você pudesse
contasse para nós um pouco da sua história como professor, da sua longa história como professor, como é que começou a sua carreira na docência, se houve alguém que te inspirou a chegar nesse lugar, se você já pensou em ser professor desde quando estava na faculdade ou não, enfim, conta para nós um pouco disso. E mais uma vez, muito obrigado. Bom, obrigado eu pelo convite. O pessoal está reclamando que você não falou meu time, não precisa, né? Você já disse que eu não torço pelo seu time, esse time que vai fazer a sua caneca cair, é bom você tomar cuidado. Né? Enfim, mas para quem não sabe, eu sou Flamengo, e isso é um traço importante, uma característica importante da minha personalidade. Agora, com relação à minha vida de professor, Márcio, nós estamos em 2020, então são 29 anos lecionando processo civil. Eu comecei em 1991. Né? Enfim, a vida me levou para isso de uma forma meio curiosa. Né? Acho que eu preciso ir um pouco antes da faculdade para poder, para que as pessoas possam entender como é que isso aconteceu na minha vida. Né? Quando eu estava me preparando para o vestibular, lá na década de 1980, o Brasil tinha acabado de sair do regime militar, estava se redemocratizando. Eu não tinha nenhuma dúvida de que eu queria estudar alguma coisa na área de ciências humanas. Isso eu não tinha nenhuma dúvida. Se você me perguntar quanto é 3 vezes 5, eu até respondo. Mas se você disser rápido, eu fico tenso. Né? Então, realmente, essa coisa de matemática e tal não era para mim. Eu sempre gostei muito de história, geografia, estudar idiomas e tal. Então, eu sabia que eu ia naturalmente para ciências humanas e o meu projeto era fazer faculdade de história. Só que eu queria fazer faculdade de história num país que não estimula pesquisa. Quer dizer, se já não estimula hoje, imagina, né? 30 e muitos, quase 40 anos atrás. Então, eu comecei a projetar o que seria a minha vida se eu fizesse a faculdade de história e me dei conta de que a única coisa que eu poderia fazer se eu me formasse em história seria dar aula. E eu não queria ser professor. Mas por que eu não queria ser professor? Porque o exemplo de professor que eu tinha era o meu professor de colégio, né? Aquilo era o professor que eu conhecia. E o que era ser professor de colégio? Era ganhar mal, trabalhar feito um louco em 2, 3, 4 colégios para ter um carro velho e morar no subúrbio. Não era isso que eu queria para a minha vida. Então, eu realmente não queria ser professor porque eu não queria ser daquele jeito. Né? E aí eu comecei a projetar o que eu podia fazer na área de ciências humanas, que não fosse história, e aí acabei indo para o direito. Não me arrependo nem um segundo. No meu primeiro dia de aula de direito, eu falei assim, bom, acertei, eu estou no lugar certo, é isso aqui que eu quero. E aí eu me dei conta de que existia um outro tipo de professor, que era o professor universitário, que era uma realidade para mim absolutamente nova. Né? E aí o bichinho do magistério começou a me morder na faculdade. Eu falei assim, puxa, eu posso querer dar aula e tal. E juntar isso com alguma outra coisa, com advogar, enfim. E aí eu tive na faculdade um cara que me inspirou muito. Me inspirou 2 vezes. Ele me inspirou porque eu resolvi querer ser advogado por causa dele, embora ele fosse professor de direito penal, mas ele era o melhor professor que eu tinha e ele era advogado. Então eu pensava assim, se o melhor professor que eu tenho é advogado, eu quero ser advogado também, porque eu quero ser que nem esse cara. Que era um professor de direito penal, eu estudei na UERJ, a professora Flávia Rio entrou aí, minha querida amiga, que também é oriunda da UERJ. Você tem uma bonita história na UERJ. Eu estudei na UERJ e eu era aluno de direito penal do professor Evaristo de Moraes Filho, né? Talvez o maior advogado criminalista do último quarto do século XX no Brasil. E eu costumo dizer, para quem o conheceu, mas não teve a sorte de ser aluno dele, eu costumo dizer assim, não é que eu queira te humilhar, mas eu fui aluno de Evaristo de Moraes Filho. Era um jurista brilhante, um advogado brilhante e um professor brilhante. Então, foi ele que me fez ver, primeiro, que eu poderia e gostaria de ser advogado. Segundo, que eu poderia e gostaria de ser professor. Mas eu não sabia de que matéria exatamente, para que lado que eu ia. Até que eu estudei TGP, eu tive um professor de TGP que talvez não tenha sido dos mais inspiradores, professor Hortêncio Catunda de Medeiros, já falecido. Mas quando eu cheguei em Processo Civil 1, a primeira aula de Processo Civil 1, eu me deparei com um cidadão chamado Paulo César Pinheiro Carneiro. E aí, quando eu tive a primeira aula, você conhece muito bem, quando eu tive a minha primeira aula com o Paulo César, eu falei assim, é isso.
eu estava no 7º período de faculdade. Eu entrei muito novo para a faculdade, então eu entrei com 16 anos para a faculdade. Então, no 7º período eu tinha 19 para 20 anos. E eu olhava para aquilo e dizia assim, eu me vejo fazendo isso e estudando isso aos 90 anos de idade. Foi um encantamento, foi um amor à primeira vista. Não foi paixão, foi amor à primeira vista. Porque paixão, e aí os ensinamentos do velho Evaristo, né? Paixão dá e passa. Amor fica, emoção fica. Então, não era uma paixão, era um amor. Eu me enamorei do processo civil. E eu falei, é isso aqui que eu quero, e eu quero ser professor disso aí. E eu já falei isso para o Paulinho 1 milhão de vezes, ele sabe, eu sou professor de processo civil por causa dele. Eu virei processualista ele sabe, por né? causa dele. Né? Foi a minha primeira inspiração. Talvez não tenha sido a maior inspiração, mas foi a primeira inspiração. A maior foi Barbosa Moreira, de quem eu nunca fui aluno formalmente. Mas quando eu vi Barbosa Moreira, eu falei, opa, eu quero ser que nem esse cara aí, quando eu crescer. Né? Porque, enfim, Zé Carlos era um ser absolutamente fora da curva e que inspirou a todos, inclusive ao Paulinho, né? Ao Paulo César Pinheiro Carneiro, que foi e é discípulo dele. Enfim, então eu sou neto intelectual do Zé Carlos e ele foi a minha maior inspiração, mas não foi a primeira inspiração. E aí eu comecei a querer descobrir como é que eu fazia para dar aula. E isso, veja, numa época em que no Rio de Janeiro não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada disso. Aliás, esses professores não fizeram. Né? PCPC não fez mestrado, ele foi se doutorar por velho. Né? Zé Carlos nunca fez mestrado, doutorado. Fux, a mesma coisa, foi se doutorar já em 2009. Né? Acho que ele já estava na UERJ, inclusive. Pois é. Então, lecionar, entrar na vida do magistério é um negócio bem diferente. E o Rio de Janeiro tinha 7 faculdades de Direito. Então, conseguir um espaço é um negócio complicado. Quando eu estava no último ano de faculdade, teve um concurso para monitoria de processo civil. Tinha uma vaga, vários inscritos, eu me inscrevi, fui o primeiro colocado desse concurso e fui ser monitor do professor Elcio Alves de Assunção. Talvez o discípulo dileto do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, mas um jurista que escreveu muito pouco, escrevia muito bem, mas escreveu muito pouco. Nunca publicou a tese de livre docência dele, por exemplo, que é genial sobre a execução provisória. E aí eu fui ser monitor dele, enfim, eu era ali um auxiliar de pesquisa, eu fazia pesquisa para ele, eu tirava dúvida dos alunos, etc. E eu tinha uma colega de turma, que você deve ter conhecido, porque ela é professora da UERJ hoje, professora de Direito Penal da UERJ, a professora Patrícia Glioche, está lá no PPGD, ela era minha colega na graduação. E a Patrícia teve um problema de saúde muito sério quando a gente estava na faculdade. E ela ficou meses sem poder ir à aula. E aí conseguiu lá um regime especial de fazer as provas em casa e tal. E quando ela voltou para a aula, recuperada, felizmente, plenamente recuperada, ela um dia virou para mim e disse assim, Alexandre, eu estou com um problema. Eu peguei aqui as matérias e tal, os cadernos, os livros, e eu me entendo bem com tudo. Menos com processo civil eu não entendo nada. Você pode me ajudar? E aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, quando a aula acabar, eu fico aqui, e com mais um pouco contigo, e vou te ajudando. E ela virou a minha primeira cobaia. Eu comecei a dar aula para ela, aula particular para ela. O pai dela tem um famoso curso preparatório de concurso para concursos públicos aqui no Rio de Janeiro, curso Glioche. Isso foi em 1991, era o meu último ano de faculdade, e o curso Glioche tinha sido fundado na segunda metade dos anos 80. E um dia, o professor Ângelo Glioche, que era do Ministério Público na época, depois foi desembargador, chegamos a ser colegas de tribunal por 1 ano e meio, eu estava entrando, ele estava saindo. O professor Ângelo Glioche, um dia comenta em casa, estou com um problema, eu não consigo arrumar um bom professor de processo civil, todos os que eu testo dão errado. E eu não sei mais o que fazer, eu não tenho um professor de processo civil. E aí a Patrícia virou e falou, pai, tem um menino lá da minha turma que de repente pode resolver, porque ele dá aula para mim e ele é maravilhoso e tal. E aí ele falou, mas minha filha, ele não é formado e eu preciso de alguém para dar aula para um curso de pessoas que vão fazer o concurso da magistratura. Eu não posso pegar um garoto que não é formado e botar numa turma em que o único não formado será ele. Né? Ela falou, pai, o garoto é bom, dá uma chance para ele. E aí era desespero total, né? Ele falou, tá bom, então fala para ele vir aqui. E aí eu fui lá e ele pediu para eu dar 3 aulas de teste. E ele falou assim, se você for bem, você vai ficando.
e eu fiquei lá 20 anos. Né? Então, eu comecei a lecionar em 1991, meu último ano de faculdade, eu ainda não era formado, num curso preparatório para concurso público. Então, as coisas meio que aconteceram. E daí para frente, o resto é história. Quer dizer, daí para frente, eu fui lecionando, lecionei em faculdade, lecionei em pós-graduação, enfim, blá, 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 e aula, palestra, artigo, livro, o resto veio. Mas começou assim. Nunca mais parou, né? Você Nunca falou mais parei. de... Eu costumo dizer que eu dei aula em todos os dias úteis da minha vida. eu todos os dias úteis e em todos os estados do Brasil, né? Em Eu ia rigorosamente falar todos. isso. Eu ia falar isso porque uma das ideias do projeto era que a gente tivesse, e isso tem dado certo, né, um professor pelo menos de cada estado. E, mais Uhum. uma vez, isso foi uma homenagem a você, porque eu me lembro disso, quando eu assisti as suas primeiras aulas, você dizia, na época, em 2005, dizia, olha, acho que só faltavam 2 ou 3 estados para É, você visitar, e depois a gente acabou fazendo amizade, e você me disse que já tinha ido a todos eles, né? já Então, fui a eu todos. não vou ter o prazer de ir presencialmente, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir terminar o projeto com todos os estados. Eu queria aproveitar, eu já contei essa história muitas vezes, eu sei que você também já falou isso, mas é sempre interessante. Eu estou em mãos aqui com a 12ª edição do seu clássico Lições, que é um livro para mim muito especial, porque ele foi, né, dentre vários que você me autografou, esse aqui está aqui autografado, foi o primeiro Uhum. autógrafo que você me deu, e exatamente no dia 9 de julho de 2005. Mas mais importante do que esse Dia autógrafo, que o meu filho mais novo estava fazendo 1 ano de idade. exatamente, O sei disso Guilherme estava também. fazendo 1 ano de idade nessa data. Nesse dia, mais importante até do que o autógrafo, está aqui no sumário, o pessoal não vai conseguir ver porque está a lápis, algumas marcações que você fez para mim, e eu queria contar essa história rapidamente, porque aqui a ideia é que você fale, não eu, mas é porque isso é muito interessante. Eu estava me preparando para fazer um concurso para o seu substituto na UFJF, eu tinha 6 meses de formado e fazia um curso de pós-graduação, o professor Alexandre veio aqui a Juiz de Fora para poder dar aulas, e eu conversei com a coordenadora, dizendo que eu queria conversar com ele, não o conhecia apenas, né, pelas obras e não conhecia pessoalmente. Naquela época, é interessante nossos alunos escutando hoje, né, que não tinha internet, então a gente não tinha esse acesso, né, é, mal sabia o rosto da pessoa, né, É. mas enfim, eu calhou de um final de semana exatamente que ele veio dar aula aqui, foi no intervalo entre a minha prova escrita e a minha prova oral. Minha prova escrita foi na sexta-feira e minha prova oral do concurso era na segunda-feira. E já tinha sido sorteado o tema de aula, que era processo e procedimento. E aí, então, eu fui conversar com o professor Alexandre para ele poder, se fosse o caso, quem me dar uma dica, falar alguma coisa. Ele não só me deu uma dica, como ele passou o intervalo todo numa aula de mais de 80 alunos na turma, quer dizer, estava super cansado, já tinha dado aula na sexta noite, isso era no sábado de manhã. Como ele pegou o livro dele, esse que eu acabei de mostrar para vocês aqui, e marcou, olha, você vai. Ele fez, na verdade, o plano de aula para mim, sendo que nós tínhamos acabado de nos conhecer. E aí, graças a Deus, felizmente, com essa dica também, deu tudo certo, eu acabei sendo aprovado em primeiro lugar, só havia uma vaga. E aí, no ano posterior, ele voltou também ao curso aqui e eu fui até lá para poder agradecê-lo. Né? Né, naquela altura, então, já com 1 ano de docência. E aí tive a sorte de ter assistir a aula junto com o filho do professor, que estava ali É. assistindo, salvo engano, era a primeira aula que ele estava assistindo também. Né? Era a E eu primeira, queria, era o Rodrigo. que era o Rodrigo, que hoje é aluno do Diogo, né? O nosso colega. Então, Na assim, verdade, ele já passou pelo Diogo, né? Ele já não é mais aluno exato, do exato, Diogo. exatamente. E eu guardei, claro, esse livro com muito carinho, porque não tinha nenhuma necessidade dele ter me ajudado dessa forma, e não só me ajudou, como me incentivou e me inspirou, e me inspira até hoje. E vários dos meus alunos sabem dessa história, e eu queria mais uma vez aqui te agradecer por tudo que me fez por esse período todo. E já se vão aí 15 anos de docência, né? Hoje eu tenho alunos espalhados no Brasil e no mundo todo, assim como você, e realmente são exemplos que nos inspiram dessa maneira. E você citou seus professores que o inspirou, né? Então, claro que eu quero aproveitar também para falar a mesma coisa. Bom, professor, eu queria aproveitar, já que nós estamos falando, claro, né, nosso projeto sobre a vida de docente, que você pudesse, eu sei que são inúmeros momentos, né, mas se você pudesse citar alguns momentos marcantes da sua carreira, dessa longa carreira, alguns que se recorda, que sejam positivos, mas também é importante porque esse projeto tem uma função de tentar inspirar novos professores, novos profissionais, mas que eles saibam a realidade. E para a realidade, a gente sabe que nem sempre as coisas dão certo, nem sempre as coisas são maravilhosas, nem sempre as coisas são publicadas nas redes sociais, né?
e a gente não publica normalmente coisas negativas, enfim. Então, eu queria que, se possível também, você contasse para nós algum momento negativo, algum momento que não foi muito bom, mas que de alguma forma ele serviu como aprendizado. Márcio, olha, eu acho que eu vou ter muita dificuldade em destacar momentos positivos, momentos negativos. No primeiro caso, dos momentos positivos, pela abundância. E no segundo caso, dos momentos negativos, pela total escassez, né? Então, eu acho que eu vou ter muita dificuldade. Assim, se eu tivesse que pensar em momentos positivos, eu diria que cada dia que eu entrei numa sala de aula foi um momento positivo, né? Mas eu acho que tem, assim, claro, alguns momentos que marcam muito, né? A circunstância de ser escolhido por uma turma para ser professor homenageado, ou paraninfo, né, ou patrono, é sempre muito marcante. Isso já aconteceu na minha vida algumas vezes. É muito marcante você viver uma experiência que eu já vivi várias vezes, que é uma experiência que o professor vive fora da sala de aula, que é a de encontrar um ex-aluno e esse ex-aluno te parar na rua e você às vezes nem se lembra dele, né? E ele vir te dizer obrigado. Obrigado se eu consegui chegar onde eu cheguei, se eu hoje sou quem sou, você teve um papel importante nisso. Essa é, acho que talvez a maior remuneração que um professor recebe. Então, todas as vezes que isso aconteceu, para mim foi muito marcante. A minha vida como professor não foi só em sala de aula, né? Foram palestras, conferências em congressos no Brasil todo. Como você disse, eu já tive rigorosamente em todos os estados do Brasil, na maioria deles, na imensa maioria deles, várias vezes, né? O projeto agora é completar a segunda ida a todos os estados do Brasil, né? E só faltam 2, só falta Amapá e Roraima, os únicos que eu só fui uma vez, né? Nos outros todos, em todos os outros eu já fui pelo menos 4 vezes. Então, enfim, algumas palestras foram muito marcantes, não pelo tema que eu tinha para falar e tal, mas por ver algumas pessoas que eu admirava muito que estavam ali para me ouvir, né? Para me assistir. Isso me marcou muito. Barbosa Moreira, Ada Pellegrini Grinover, Calmon de Passos, Atos Guzmão Carneiro, Humberto Teodoro Júnior, Silvio Rodrigues, Caio Mário, não foram só processualistas, né? Moreira Alves, foram grandes juristas que em algum momento pararam o que estavam fazendo para prestar atenção nesse cara aqui, né? Então, isso me marcou muito. Aspecto negativo, sei lá, hoje, sabe que durante a tarde eu estava pensando isso, eu sabia que você ia me perguntar isso e eu fiquei pensando que história que eu ia contar, né? E eu lembrei de uma. Eu acho que, assim, eu fiz muito esforço para lembrar de uma. O magistério realmente não me trouxe tristeza, não me trouxe desencanto, não me trouxe nada disso. Mas houve uma situação que eu acho que poderia aparecer aqui como um ponto negativo. Eu dava aula numa faculdade, isso no final do século passado, literalmente, 1997, por aí. Eu dava aula numa faculdade aqui no Rio de Janeiro, a faculdade ainda existe, com outro nome, né? Hoje ela integra uma universidade muito importante, era uma pequena faculdade na época, e eu lecionava lá, eu era professor de teoria geral do processo nessa instituição, e entrou aí meu amigo Alexandre Lalas, meu amigo de infância, nem do direito e está aqui para participar com a gente. É um dos caras que mais entende de vinho na Via Láctea. É uma referência, aliás, quem gostar de vinho, siga aí meu amigo Alexandre Lalas. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo desse cara, entende de vinho pra caramba. Seja bem-vindo, Alexandre. E aí, ele, e aliás tantos outros, isso é uma outra história, mas isso exigiria uma outra live. A quantidade de amigos chamados Alexandre que eu tenho, mas isso exigiria outra live. Mas eu era professor nessa faculdade e tinha um aluno especificamente dessa turma, que ele tirava 10 em todas as matérias. Em todas as provas de todas as matérias, ele só tirava 10, e os professores comentavam muito sobre ele. E aí eu dei a primeira prova, ele não tirou 10, mas tirou 9, foi muito bem, mas errou lá uma coisinha e tal. E eu nunca fui esse professor de dizer assim, não, 10 ninguém tira, imagina, nada disso.
Na segunda prova ele foi muito mal, foi um desastre. E ele tirou uma nota 4. Né? E como ele tinha tirado 9 na primeira, ele acabou ficando em prova final. E ele ficou irritadíssimo com aquilo, e ele resolveu fazer um abaixo-assinado para me tirar da turma. E foi um abaixo-assinado louco, porque ele fez um abaixo-assinado e só ele assinou. Porque os outros se recusaram a assinar. E ele entregou isso para a direção da faculdade, e o diretor da faculdade me chamou rindo. Né? Chamou, Alexandre, olha só que maluquice e tal. E aquilo me marcou. Aquilo falou assim, puxa, o cara chegou ao ponto de achar que eu estou perseguindo ele, que eu estou fazendo isso para prejudicá-lo, e não era nada disso. Ele foi para a prova final, passou, era bom aluno, ele só foi mal. Às vezes o cara não pega a empunhadura do processo, né? Enfim, e aí vejam como o mundo dá voltas, né? Como alguém já disse, o mundo gira e a Lusitânia roda. Quando a turma dele se formou, eu fui professor homenageado. Provavelmente não com o voto dele, mas eu fui professor homenageado. E aí, naquela hora que o aluno é chamado para pegar o canudo, né? Vai chamando os alunos em ordem alfabética e cada hora levanta um professor para entregar o canudo. Né? E isso é absolutamente aleatório. Você não sabe para quem você vai entregar o canudo. Sabe que na hora de entregar o canudo para ele, era a minha vez de entregar. Então sou eu que estou na fotografia entregando o canudo para ele. Enfim, mas acho que essa é a história mais negativa da minha vida de professor, o que mostra que não teve muita coisa negativa na minha vida de professor. Sim, isso é muito bom, isso é muito bom. Não, de fato, felizmente, a imensa maioria de todo mundo com quem nós temos conversado aqui ressalta que 90%, 95% dos momentos são positivos, mas de vez por outra acontece uma outra coisa, né? E aí é interessante também mostrar que mesmo sumidades como você, eventualmente acontece uma situação como essa, embora, né, esporádica, quase inexistente, posso dizer assim. Bom, Alexandre, nós sabemos que como professor, além de dar aulas, claro, né, o professor ele tem outras tarefas, né, ele tem outras funções, e uma principal, e talvez uma das mais importantes, é fazer com que aquelas ideias que ele trata com os alunos, que ele dialoga com os alunos, que elas sejam levadas a outras pessoas, a outros alunos, enfim, que ela seja, que se extrapole da sala de aula. E para isso o professor precisa produzir, precisa escrever. E você, claro, é uma sumidade na escrita, talvez... e isso conversando com alguns colegas, quando eu falei do projeto e tal, quando eu falei que você ia participar, 90%, 95%, talvez quase 100% das pessoas sempre realçam essa característica. A escrita do professor Alexandre Câmara é inacreditável. A forma como ele tem de escrever é algo impressionante, algo que merece ser estudado, talvez por linguistas, porque, de fato, você consegue passar para o papel uma profundidade gigantesca e, ao mesmo tempo, uma didática incrível. E eu tenho aqui, isso é o que eu separei hoje rapidamente, porque tem vários livros que estão atrás, mas só para o pessoal dar uma ideia, isso aqui são poucas coisas que eu tenho aqui, e tenho certeza absoluta que tem vários, outros tantos milhares de livros aí espalhados, e muitas pessoas concordam comigo. O que você, se pudesse, dar uma dica para quem está começando a escrever, para quem é um mestrando, ou para quem está ainda na faculdade? Que tipo de dica você poderia deixar a esse respeito, ao respeito da escrita, para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, Márcio, escrever é uma coisa que também faz muito parte da minha vida, né? Eu já escrevi 16 livros, estou escrevendo agora o 17º. Já perdi a conta de quantos artigos, mas foram certamente mais de uma centena, publicados no Brasil e fora do Brasil. Já escrevi em outras línguas, já escrevi originariamente em outras línguas, em espanhol, em inglês. Então, escrever é uma coisa que faz muito parte da minha vida, né? Sem contar as petições, os votos, as decisões que eu escrevi, né? Também são pareceres, também são um trabalho escrito. E eu sempre tive uma preocupação de escrever fácil, digamos assim. Quer dizer, escrever de um modo que a pessoa que lesse entendesse, né? E uma coisa que eu percebi logo no início, quando eu tinha essa ideia de que eu precisava escrever de uma forma fácil para o leitor, é que, para nós do direito, nada é mais difícil do que escrever fácil, né? Porque o profissional do direito ele é meio que treinado para falar difícil e para escrever difícil. Então, eu brigo com os meus assessores no tribunal, por exemplo, que eles têm manias, que eles, de vez em quando eles foram perdendo com o tempo, mas eles têm manias de escrever, sei lá, outrocínio. Eu tenho horror a outrocínio.
né? Então, escrever o outrocínio é um risco, não pode ter outrocínio. Destarte, né? Eu costumo dizer o seguinte, o jurista é o cara que ele não é capaz de dizer Alexandre vendeu um imóvel para Márcio. Ele não consegue dizer isso. Ele diz, Alexandre e Márcio celebraram um negócio jurídico solene, bilateral, oneroso, por força do qual Alexandre transferiu para Márcio todo o domínio, posse e propriedade que tinha sobre o bem de raiz. Por que não diz que vendeu, caramba? Sabe? Vendeu um imóvel. Então, quando eu comecei a escrever, eu ficava indo e voltando no texto. Eu escrevia, aí lia e dizia assim, não, isso pode ficar mais fácil. E aí eu mudava, eu trocava palavras. Eu comecei a perceber que a gente naturalmente usa muito contudo, todavia, e não usa mais. Então eu comecei a usar muito mais, o mais, né, do que as outras conjunções adversativas. Porque quando você está conversando, você não fala todavia, você fala mais. Então por que não escrevendo? Né? E aí eu acho que eu fui conseguindo pegar o jeito. Né? Eu peguei lá a embocadura do negócio. Então, hoje, naturalmente, sai. Hoje é natural. Hoje eu não consigo mais escrever difícil. Né? Hoje mas, enfim, são 25 anos. Este mês de setembro, na verdade, hoje é dia 9, né? 9. Dia 23 de setembro, completa 25 anos do lançamento do meu primeiro livro. Então, há 25 anos eu estava escrevendo o meu primeiro livro e estava enfrentando esse dilema de como escrever. Hoje, 25 anos depois, já sai absolutamente natural esse texto simples. Então, o que eu posso dizer para quem está começando a escrever? Né? Vai fazer uma dissertação de mestrado, de doutorado e tal. Escreva para ser compreendido. Não escreva para esconder ideias. Escreva para revelar ideias. É isso que eu posso dizer. Sensacional. Como sempre, brilhante, didático, né? Mágico, quase mágico. Bom, uma outra coisa que eu queria te perguntar, também, obviamente, relacionado à vida de professor, mas enquanto isso, parece só uma pergunta aqui que eu quero aproveitar. O pessoal está perguntando sobre o manual. Eu acho que essa o pergunta manual está todo mundo esperando. Eu estou escrevendo agora, é esse que eu estou escrevendo. A ideia é fazer um manual em volume único. Na verdade, esse manual é a fusão das velhas lições de direito processual civil com uma obra posterior, que é o Novo Processo Civil Brasileiro. Então, eu estou fundindo essas duas obras e, além dessas duas, que se fundem, acrescentando mais algumas coisas para produzir um manual, mas agora em volume único. O projeto, eu espero conseguir, é tê-lo todo escrito até o final do ano. Não sei se vai dar tempo, embora a pandemia tenha ajudado muito, né? Eu consegui adiantar bastante coisa, mas eu espero tê-lo escrito até o final do ano, para que no início do ano que vem ele possa ser lançado. E para o nosso amigo Zé Roberto Melo Porto, são barquinhos, sim, aqui atrás. São. Figura. José, ele está me devendo, ele só me pede coisas e não paga, né? Mas, enfim, ele é ótimo, está sempre aqui conosco. Bom, alguém fez uma pergunta que é a próxima pergunta. Então, já estava no roteiro, mas é interessante que as pessoas estão dialogando conosco. Uma das coisas mais importantes aqui é que a gente consiga, o professor consegue mostrar que ele consegue dar aulas, ele consegue produzir, como você bem colocou, mas ele também consegue dividir o seu tempo com outras coisas. Eu tenho visto, principalmente nos meus alunos mais novos, uma dificuldade muito grande de lidar com o controle do tempo. A pessoa está desesperada demais com o estudo, com o trabalho, com o concurso, e aí ele não consegue desapegar, ele não consegue praticar um esporte, ele não consegue ler um livro que não seja do direito, ele se pune, ele se sente mal, e aí, obviamente, que vem problemas de saúde, problemas mentais. Você é uma pessoa que consegue, ao mesmo tempo, ser um brilhante escritor, um sensacional professor, e também consegue ser um desembargador de um dos tribunais, talvez um dos maiores tribunais do Brasil, certamente, do TJ do Rio, sem, obviamente, abrir mão da sua sagrada leitura, que a gente sabe. Janaína esteve aqui conosco, né? Eu indico a todo mundo que assista a live que você fez com ela sobre literatura, enfim, sobre Foi muito legal. consegue dividir seu tempo em outras atividades. Como é que você consegue, se você pode dizer para nós alguma coisa a respeito disso? Você tem horários do dia pré-determinado para cada tipo de coisa ou não? Não, como é que funciona mais ou menos? Eu não tenho horários do dia pré-determinados, mas eu me obrigo a encontrar tempo. Né? Em primeiro lugar, eu tenho uma característica, não é nem qualidade nem defeito,
uma característica, mas eu desde sempre dormi muito pouco, né? Eu durmo aí 5 horas por noite, é raro dormir mais do que isso. O meu organismo não sente necessidade de mais do que isso, né? E a minha mulher gosta de dormir muito cedo, então eu costumo ir dormir junto com ela, né? Muito cedo, assim, 10 e pouco da noite, 11 horas, a gente já está apagando a luz, o que significa dizer que quando dá 4 horas da manhã eu acordei, né? Então, hoje, por exemplo, eu olhei no relógio, quando eu acordei eram 3h59. Então, eu durmo muito pouco e isso me permite encontrar talvez mais tempo do que outras pessoas. Claro. Então, quando eu vejo aqueles anúncios de colchão, sabe? Você passa 1/3 da sua vida em cima dele. Não, eu passo 1/4 da minha vida em cima dele. E olhe lá. Então, assim, eu sempre me obriguei a encontrar tempo para algumas coisas, né? Então, eu sempre tenho um tempinho, eu procuro ter um tempo para ler, para ouvir música, para ver um filme, para ver uma série. E assim, eu tenho algumas coisas na minha rotina. Então, por exemplo, nós temos em casa um hábito de ver filmes juntos. Então, pelo menos uma vez por semana, reúne a família, a gente escolhe um filme, normalmente uma comédia, porque comédia todo mundo aqui em casa gosta, porque tem um que gosta de filme de terror, mas o outro não gosta. Tem um que gosta de filme de ação, mas o outro não gosta, né? A comédia todo mundo gosta, então a gente normalmente escolhe uma comédia. 99% das vezes é isso, senta e vê. Assim, são 2 horas ali da família junto, rindo do filme, ou não rindo, falando mal, enfim, né? Eu gosto de sair para... Quando a gente podia sair, né? Para ir num bar, para ir num restaurante. Eu gosto de conhecer restaurantes novos. A gastronomia é uma parte muito, muito importante da minha vida. A minha família é uma família que sempre trabalhou com comida, né? O meu avô materno teve restaurante, o meu pai teve restaurante, meus irmãos têm restaurante. Eu não sei fritar um ovo, mas eu gosto de comer, né? Então, enfim, eu tenho lá a minha ligação com a gastronomia, então eu gosto de conhecer restaurantes novos e tal. E eu gosto muito de viajar. Então, a gente sempre se obrigou a tirar uma época do ano, 2020 é que é a exceção, né? Mas sempre teve ali aquela época do ano em que tem a viagem da família. E aí a gente viaja junto e tal, e aí tem uns combinados. Assim. Então a gente viaja, não pode levar livro de direito, pode até levar um livro, mas não pode ser de direito, não é para falar sobre direito, não é para ficar estudando ou, enfim, procurando alguma coisa, algum vídeo no YouTube de algum jurista, não é para isso, né? É para realmente espairecer. Então, assim, eu consigo com isso, né? Consigo lá um tempinho, uma vez ou outra, para alguma atividade física e tal. Então, eu consigo, de alguma maneira, organizar meu tempo. Mas horário rígido nunca tive, não. Mas de fato isso... E a madrugada é muito silenciosa, né? Eu sou o contrário, eu já durmo muito tarde. A Letícia passou aqui, uma colega daqui de Juiz de Fora. Agora eu não estou conseguindo mais com 2 crianças pequenas, né? Mas normalmente esse horário que você está indo dormir, você está acordando, eu estou indo dormir. Que é um horário interessante também, porque quando não toca telefone, ninguém manda mensagem, né? Um horário bom, não tem dúvida, mas essa ideia de não levar livro de direito para viagem de férias, se a Márcia estiver escutando aqui, ela vai gostar dessa ideia, vai achar interessante. Bom, Câmara, deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem a ver com isso também. Divisão do tempo, né? Você acha que é interessante, ou até que ponto isso é interessante, o fato de exercer, além da docência, uma outra profissão? Né? Você já foi advogado e agora professor, agora desembargador. Até que ponto você acha que isso é interessante para a função de professor, para quem, obviamente, está nos assistindo e pensando em ser professor? Márcio, eu acho que depende muito. Depende, no caso do direito, né? Depende fundamentalmente da área do direito em que você vai lecionar. Eu não consigo imaginar um professor de processo que não tenha alguma experiência prática com o processo. Né? Para mim, esse vai ser um professor deficiente. Ele pode ser ótimo, ter uma didática maravilhosa, ter um conhecimento doutrinário profundo, né? Mas na hora que o aluno chegar para ele e falar, professor, mas na petição como é que eu escrevo? Né? Ele não vai saber. Né? Então, acho que para o professor de processo isso é absolutamente fundamental. Mas em outras áreas, acho que, enfim, vai ter vantagens e desvantagens, possivelmente. Né? Acho que não é fundamental nas outras matérias que o professor tenha também uma profissão paralela. Né? E magistério é profissão, né?
né? Você trabalha ou só dá aula, né? Magistério é profissão. Mas não é fundamental que ele tenha uma profissão paralela à de professor, mas também não é ruim que tenha. Então, acho que nas outras matérias, aí vai depender muito de cada um. Mas para o professor de processo, eu acho fundamental. Professor de processo que não advoga, ou não é juiz, ou não é defensor público, ou não é promotor, enfim, acho que ele vai acabar tendo deficiências. Sim, não há dúvida. Acho que isso tem sido uma constante aqui. Eu não falei até no começo, mas ainda há tempo. A minha ideia é, ao final, compilar todas as informações, porque as perguntas têm sido as mesmas, basicamente as mesmas para todos os entrevistados, compilar todas as informações para tentar fazer um texto, que seja um artigo, alguma coisa, ou até mesmo uma live, enfim, sobre o projeto ao final. E é interessante que, a respeito dessa pergunta, acho que 100% dos entrevistados concordam com o que você está dizendo. De fato, faz diferença, não há dúvida disso. Principalmente no processo, que, claro, é a área que nos apetece, né? que nos apaixona, que nos enamora. Bom, uma coisa importante para nós é que o professor, e aí eu cito mais uma vez uma frase de um colega aqui da UFJF, o professor Flávio, que ele diz que o professor é alguém que todo semestre estreia uma peça nova. Porque todo semestre ele tem que se renovar, ele tem que buscar ali, né, inspirar e encantar novos alunos, no seu caso, nem, até antes do semestre, porque, né, as aulas são, às vezes, módulos, blocos de aulas, enfim. E o que te faz, mesmo depois de tanto tempo, ainda pensar nessas estreias? O que te faz, o que te incentiva a continuar dando aulas, a prosseguir? Em outras palavras, o que faz seus olhos brilhar para dizer, vou lá de novo, vamos começar mais uma vez? Amor. Amor. Eu não tenho outra explicação, Márcio. Eu não tenho outra explicação. Quando eu comecei a conversar contigo hoje, eu te disse que o que eu senti pelo processo civil desde o primeiro momento não foi paixão, foi amor. Né? O Nelson Rodrigues, e aí vou eu falar de literatura, né? O Nelson Rodrigues dizia que todo amor é eterno e se não era eterno, não era amor. Né? Amor. O brilho nos olhos na aula de amanhã é o mesmo brilho nos olhos da aula lá de 1991. Né? Quando eu faço contas e me apercebo de que eu faço isso há 29 anos, eu falo, caramba, como é que passou tão rápido? Né? Podiam ser 29 meses, talvez o sentimento fosse o mesmo. Eu não me canso. Né? Eu acho que os primeiros 29 anos foram ótimos, os próximos 7 ou 8 ciclos de 29 anos serão melhores. Eu tenho um amor tão grande, e amor não se explica, né? Amor não se explica. Né? O amor que você sente Amor pelos que seus segue. filhos, que você sente pela sua mulher, amor não se explica. O amor que eu sinto pelo magistério e pelo processo civil, né? Porque o meu amor pelo processo civil vai além do magistério. Vai em acreditar que o processo civil faz a vida das pessoas ser melhor. Né? Pessoas que têm problemas, que ninguém usa o processo civil se não tiver com problema. Né? Você usa o direito civil sem ter problemas, você usa o direito empresarial sem ter problemas, você não usa o direito processual civil se você não tiver um problema na sua vida. Né? E eu realmente acredito que o processo civil pode fazer a vida das pessoas melhorar. Então, eu tenho um amor pelo processo que vai além do amor pelo magistério. E isso me faz querer compartilhar esse amor, porque o verdadeiro amor você compartilha. Né? O verdadeiro amor não é egoísta. Eu amo meus filhos, a minha mulher ama meus filhos, e eu não quero dizer para ela, você não tem o direito de amar os meus filhos porque eu os amo. Né? O amor tem essa curiosíssima característica de que quanto mais a gente divide, mais ele aumenta. Né? O amor contraria a matemática. Quanto mais a gente divide, mais ele aumenta. Então, o que eu estou fazendo há 29 anos, e espero poder fazer pelos próximos, 29, 39, 49, é continuar a compartilhar com as pessoas esse imenso amor que eu sinto pelo processo civil. Sensacional. É a melhor definição, não há dúvida. Eu sempre digo isso. E eu não sei se porque certamente fui influenciado por você, mas eu costumo dizer para meus alunos que a gente tem que se preocupar com o fato de que o que nós estamos aprendendo ali dentro de sala de aula não fique só ali dentro da sala de aula, que mude de alguma maneira a vida deles, que mude, sobretudo, a vida das pessoas que não fazem direito, das pessoas que não estão ali lidando o dia a dia com as normas como nós estamos.
né, que elas tenham realmente noção de que aquilo que ela está fazendo vai servir para alguma coisa, né? Ela vai servir para impactar a vida de alguém. Como você bem colocou, o processo civil serve para isso. E é difícil que eles percebam até que infelizmente isso acontece, mas felizmente acontece também, e eu vou explicar, infelizmente acontece que eles só conseguem perceber isso depois que saem da faculdade, no mais das vezes. Né? Depois, quando eles começam a ter os problemas concretos, quando eles começam a ter os respectivos clientes, assistidos, processos, aí eles vão ver, olha, realmente aquilo que você tinha dito há 5, 10 anos atrás, agora eu estou conseguindo perceber. Então, felizmente que isso acontece, infelizmente que demora, mas enfim, é do jogo. Eu acho que é assim mesmo que tem que acontecer, até porque é um processo de maturação. Né? Me parece que os alunos também precisam de passar por isso. E aí, se alguém tem esse amor, como você bem colocou, e tem uma aula brilhante como a sua, claro que isso fica muito mais facilitado, não tem dúvida. Então, eu queria te perguntar, Câmara, mais duas coisas. Infelizmente, a gente está encaminhando para o nosso bloco final. Tem aqui uma chuva de corações subindo na minha frente. Tem incontáveis perguntas que eu não consigo nem acompanhar. E agradeço todo mundo que está aqui compartilhando conosco esse momento, um momento único. Mas eu queria aproveitar esse tempinho para te perguntar mais duas coisas. A primeira é um dia a dia de sala de aula. Isso normalmente é ligado mais quando você está ali na graduação, mas como é que funcionava? As suas aulas eu já assisti, muitos de nós aqui também, presentes também já, mas como é que funcionava seu método de aula e seu método de avaliação? Assim, você tinha alguma coisa específica em relação a provas, a avaliação, que é uma coisa que os alunos, infelizmente ou felizmente, enfim, sempre questionam, né? As provas são muito difíceis ou são muito fáceis, não são boas, enfim. Você tem como dar alguma dica para quem está começando a ser professor a respeito disso? Até porque já participou de bancas de concurso diversas vezes, é magistrado, sabe, consegue perceber alguma dica nesse sentido. Márcio, a avaliação para mim sempre foi um drama, né? Porque eu acho que quando você vai elaborar uma prova ou se preocupar em projetar um trabalho para que os alunos façam, você tem que pensar exatamente em qual é aquele seu público, né? Então, por exemplo, a prova que eu aplico para o meu aluno da Escola da Magistratura, que está ali fazendo uma pós-graduação e se preparando para tentar a vida de magistrado, é diferente da prova que eu aplico, ou da avaliação que eu aplico para o meu aluno de graduação, né? Porque quando eu preparo uma prova para o meu aluno da Escola da Magistratura, eu tenho que pensar que eu estou avaliando esse aluno para ver o que ele aprendeu, mas eu estou também preparando esse aluno para uma prova de concurso, né? Do concurso da magistratura. Então, eu tenho que botar, por exemplo, questão de múltipla escolha, que é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, mas eu tenho que prepará-lo para uma prova de múltipla escolha que ele vai fazer no concurso, né? A primeira fase é toda em múltipla escolha. Então, quando eu estou preparando prova para o meu aluno da Escola de Magistratura, eu tomo como modelo provas de concurso, né? E procuro sempre elaborar questões, as discursivas, principalmente, com base em julgados, né? Especialmente do STJ, né, em matéria de processo civil, ou do próprio Tribunal de Justiça, considerando que eu estou preparando ali quem quer fazer prova para a Magistratura Estadual do Rio de Janeiro. Na graduação, já é um pouco diferente, né? Na graduação, eu hoje só leciono disciplinas eletivas. E isso me dá uma liberdade muito grande, né? Eu não leciono TGP, processo de conhecimento, isso fica a cargo do nosso amigo Diogo, lá na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e eu leciono disciplinas eletivas. Então, por exemplo, a disciplina que eu estou lecionando este semestre chama-se Tópicos Especiais de Direito Processual Civil, né? Que é uma disciplina que podia se chamar Vem Comigo que no caminho eu explico, porque, enfim, a gente fica falando sobre um monte de temas. Qualquer coisa, né? Então, eu tive, por exemplo, 5 aulas com os meus alunos esse semestre para falar sobre fontes do direito processual civil. Né? Agora eu estou há 3 semanas falando com eles sobre a admissibilidade do processo, pressupostos processuais, impedimentos processuais, condições da ação e tal. Então, para você ter uma ideia, eu combinei com eles como é que vai ser nesse momento de pandemia, com aulas online, né? Por uma plataforma em que eu vejo um monte de quadradinho com as carinhas deles, em que os alunos não têm oportunidade de interação, né? Porque não tem sala de aula, né? Como é que funciona? A aula começa, aparece aquele monte de quadradinho, a aula acaba, os quadradinhos somem. Os alunos não conversam entre eles, né? Então, como é que eu estou fazendo a avaliação deles agora, essa primeira avaliação do semestre? Trabalho em grupo.
Então, eles se dividiram em grupos de 3, cada um escolhe um tópico e vai ter que fazer. A escolha é livre dentro do programa da matéria, e eles vão ter que fazer uma apresentação entre 5 e 7 minutos. Né? E aí tu fala, mas como é essa apresentação? Do jeito que você quiser, você pode dar uma aulinha de 5 minutos, você pode apresentar um PowerPoint, vocês podem gravar um vídeo com efeitos especiais e tal, e passar para a gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Mas botem a imaginação para funcionar. Então, o fato de eu lecionar disciplinas eletivas me dá uma liberdade muito grande. Né? Mas uma coisa que para mim é muito clara quando a gente vai pensar em avaliação é: a avaliação não existe para derrubar o aluno. Então eu tenho horror à pegadinha, tenho horror à armadilha. A avaliação não existe para o aluno tirar numa nota ruim e eu dizer, tá vendo? Por isso que você é aluno, eu sou professor, porque eu sou o máximo, eu sei tudo e você não sabe nada. Não. A avaliação é para mostrar para o aluno que ele eventualmente ainda precisa melhorar, mas que ele já está percorrendo um caminho, que ele termina aquele semestre melhor do que ele estava quando entrou. Eu acho que é para isso que a avaliação serve. Ótimo, ótimo mesmo. Você estava comentando de provas objetivas, né? Eu também não gosto, mas eu fiz parte da banca da OAB durante 5 anos, né? Da FGV. E eles não sabiam disso, né? Ali a gente tinha a obrigatoriedade de sigilo. E aí, por conta disso também, para preparar os alunos, eu comecei a dar provas objetivas, mesclando com as subjetivas que sempre dava, né? E aí era aquela confusão, né? Falei, Márcio, mas é muito ruim. Até que depois eu saí da banca e aí pude publicizar isso. Aí vários, então era por isso que eu estava fazendo as questões, para nos preparar. Agora eu posso dizer, né? Na época não podia, mas também é isso, né? A ideia é que o professor tentar fazer com que eles consigam ter habilidade para superar as diversidades que vêm por aí, não há dúvida disso. Bom, Alexandre, para a gente terminar, infelizmente, né, a gente tem 1 hora de live, o Instagram ele é cruel nesse sentido, mas também é a ideia, né? Não quero tomar muito seu tempo nesse E sentido. hoje tem Fla-Flu? Exato, exato. Amanhã é que joga o melhor do Rio, né? Então eu estou tranquilo nesse sentido. Né? Quantos anos eu não posso falar isso, né? Então tem que aproveitar e falar isso, né? Eu não vou perguntar quando foi a última vez que você viu o seu time ganhar do meu numa final de campeonato. Mas isso aí A Constituição papo era para outra outra. live. Tem alguns amigos aqui que estão presentes, alguns colegas de sala que fazem essa mesma pergunta para mim. Bom, mas para a gente não perder nosso tempo, né? Alguém está falando que o Fluminense vai ganhar aqui, eu já não sei, vamos ver. Bom, eu queria que se você pudesse, Alexandre, deixasse para nós uma mensagem final. Você já falou milhares de palavras sensacionais nesse nosso tempo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para 2 grupos específicos de pessoas. Primeiro grupo, um grupo de alunos ou de pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, né? Essa live vai ficar salva no meu IGTV, vai ficar salva também no meu canal do YouTube, cujo link está lá na bio, o pessoal pode procurar depois. Eu vou te mandar o link também, depois, se você quiser divulgar. Um grupo de pessoas que está nos assistindo, mas que ainda não é professor. São pessoas que não são professores, talvez estejam na graduação, ainda nem isso, mas enfim, que já se formaram ou não interessa, mas que pensam em ser professor, tem essa ideia. E o segundo grupo é um grupo de pessoas que já são professores ou foram e estão desanimados com a profissão. A gente sabe que, infelizmente, o mercado não está dos melhores, né? A gente tem muitas faculdades, principalmente as particulares, reduzindo carga horária, reduzindo o corpo de professores, e tem muita gente desanimada. Eu queria que você pudesse também, para essas pessoas que têm a docência como profissão, mas que se encontram chateados, tristes, se você podia deixar também alguma mensagem para esse grupo, né? Vamos chamar assim de pessoas. Eu acho que a mensagem é a mesma, Márcio. Tanto para aquele que quer ser professor, como para aquele que já é professor e por alguma razão desanimou. Acho que a mensagem é a mesma. Acho que a gente precisa ter consciência de que não há profissão do mundo, não há nenhuma profissão no mundo que seja exercida por alguém sem que alguém o tenha ensinado a exercê-lo. Você sempre precisa de um professor, para qualquer profissão. O jogador de futebol precisa de um professor, para ensinar para ele os fundamentos. O engenheiro precisa de um professor, o advogado, o médico, todo mundo precisa. Não há profissão que não tenha sido ensinada por alguém. Pode ser um professor formal, com titulação, pode ser alguém que simplesmente te ensinou a fazer pipoca e você vai vender pipoca na porta do cinema. Mas alguém te ensinou. Né? E quem te ensinou foi professor.
Por isso, a minha mensagem é essa. Se nós não acreditarmos na força do magistério, na importância do magistério, nenhuma profissão mais vai existir. Nenhuma atividade humana vai existir. Né? Então, não há nada se não há o professor. E por isso, para mim, professor é a profissão mais importante do mundo. Não há nenhuma profissão tão importante. E eu sonho muito em ver acontecer no Brasil o que acontece em alguns países que valorizam o magistério, como a Coreia do Sul, por exemplo, que é você perguntar para os pais de uma criança pequena se você pudesse escolher uma profissão para o seu filho exercer no futuro, que profissão você escolheria? E os pais orgulhosamente dizerem: eu queria que ele ou que ela, no futuro, exercesse o magistério. Né? E hoje você dificilmente ouve isso. Então, é isso, é acreditar que só o magistério pode formar todas as profissões, não só as profissões jurídicas. E acreditando nisso, a gente pode, no exercício do magistério, ajudar a fazer um mundo um pouquinho melhor. Genial. Mestre, eu não tenho palavras para te agradecer. Assim, eu imaginava que a nossa live, a nossa conversa seria... É difícil até adjetivá-la. Eu estou impactado, de fato. Você sabe a admiração que tem por você. Eu tenho o prazer e a honra de tê-lo como amigo e a gente poder conversar, trocar ideias, ter esse contato que para mim é uma dádiva, e poder fazer com que as pessoas possam conhecer das suas histórias como professor aqui, nesse nosso projeto, para mim é algo que, se amanhã por acaso acontecer algum problema e esse projeto não for adiante, só isso já valeu a pena. Mais uma vez, nós temos pouquíssimo tempo, eu vou deixar, claro, obviamente, você se despedir, mas eu queria reforçar o meu agradecimento. Eu não tenho como mais te agradecer por tudo isso, esse tempo que nos cedeu, as suas palavras, como alguns colegas estão dizendo aqui, é sensacional. Assim. Eu tenho certeza absoluta de que muitos aqui vão se inspirar, e eu vou fazer a questão de levar, como já levo, né, as suas palavras através da minha boca, para os meus alunos há 15 anos. Vou agora levar o vídeo para que eles possam assistir, vou indicar para todo mundo, porque realmente é uma experiência única, um exemplo para todos nós, e fico muito feliz que você possa ter participado. Realmente, para mim, é uma grande honra. Muito obrigado mais uma vez. A gente tem, salvo engano, aqui 2 minutos. Eu queria deixar a palavra final contigo, porque todos aqui gostamos muito de ouvir. Márcio, eu só queria mesmo agradecer pela oportunidade de participar, não para falar de temas do direito processual, mas para falar sobre essa atividade que me encanta, enfim, que me faz encontrar uma razão para viver, para lutar, que é o magistério. Eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, que acaba sendo uma oportunidade rara. Né? O professor fala sobre a matéria de que ele leciona, não fala sobre a sua atividade, né, como professor. Então, eu queria te agradecer muito por isso. Foi enfim, uma live que para mim vai ficar marcada, foi inesquecível. Queria agradecer a todos os amigos que entraram, aos alunos e ex-alunos que entraram aí, eu vi alguns, agradecer muito, porque se não fosse por eles também não faria sentido nenhum a gente estar aqui. Né? Nós somos professores porque os alunos, as alunas estão aí. Queria agradecer muito, de coração, a todos os alunos, a todas as alunas que eu tive ao longo desses 29 anos, e já deixar um agradecimento antecipado para os alunos e para as alunas que eu terei, com certeza, nos próximos muitos anos. Então é isso. Obrigado e vamos ver o Fla-Flu que está na hora. Obrigado, mestre. Valeu mesmo. Boa noite para todo mundo. Amanhã, às 20 horas, a gente vai ter mais um episódio da nossa live com o professor Nairon Toledo de Goiás. Vamos seguir. O professor Mazei vai estar conosco, o professor Leonardo Carneiro da Cunha também, o professor Talamini, enfim, grandes nomes, grandes professores vão estar conosco no nosso projeto. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Sigam acompanhando o nosso projeto. Valeu mesmo. Forte abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu. Boa noite.